Olá, sejam bem-vindos ao Advice Cash. Estamos iniciando aqui uma nova temporada e dessa vez eu falei pra ele que eu ia convidar, ele ia ser um dos primeiros aqui a chegar e chegou. É um grande amigo meu, mas pra mim o cara é o grande gênio da contabilidade. O currículo dele, eu não vou nem contar aqui pra vocês, porque o cara deve ter aqui, ó, de mestrado, doutorado, ó, tem uma lista aqui. Se eu começar a falar, nós vamos levar meia hora aqui só do currículo acadêmico desse cara. Mas a gente tem tanta coisa para falar sobre ele, porque existe uma diversidade de segmentos que ele atua, existe grandes marcas, enfim. Eu vou trazer todo esse conteúdo para vocês aqui. Mas primeiro, eu vou deixar o cara se apresentar e agradecer aqui por ele estar aqui no nosso podcast. E, cara, seja muito bem-vindo. Sou seu fã. Obrigado aí por estar vindo aqui. Valeu, o cara mais polêmico da contabilidade. Vai chegar nesse ponto aí? Vai chegar, tá anotado. Você sabe que é sempre no fim, né? Ó, é 4 perguntas de contabilidade, depois é polêmica, galera. Mais 15. Pô, prazerzão tá aqui. E aí, moçada? Eu sou o Ademir, então sou contador de coração, né? Costumo escrever isso, inclusive, quando a gente faz o check-in no hotel. Qual a sua profissão? Contador. Tem gente que tem vergonha, eu coloco. Enfim, tenho uma carreira acadêmica bem extensa mesmo, né? Então me formei muito cedo, né? Com 20 anos eu me formei e, assim, eu sou um cara meio esquisito, porque eu não conseguia parar de estudar. Eu tinha uma missão que era, eu tinha medo da pobreza. Então eu pensava assim, se eu não estudar, se eu não me dedicar, eu vou ser pobre. Então eu ficava, o que tem de bom para fazer? Então eu não tinha ideia, eu não queria fazer contabilidade. Não nasci com esse sonho, você é contador. Eu tinha, minha mãe era um escritório pequeno de contabilidade, bem pequeno mesmo, atendia pouquíssimos clientes e tudo, mas eu via que ela vivia daquilo. Criou eu e minha irmã, sou o segundo de 4 filhos, e por parte de minha mãe só eu e mais um, então criou eu e minha irmã através do escritório de contabilidade dela, pequeno. Então minha mãe é uma pequena empreendedora, então eu via que dava. Até que ela disse, vai, se inscreve em contabilidade, faz aí. Fiz, passei no vestibular, me formei muito cedo. Pra ganhar dinheiro, não pra ganhar porque dinheiro. Meu objetivo era ser alguém. Alguém Legal. não queria ser um expoente da minha profissão, mas eu queria ter meu dinheiro. Queria sair com uma menininha, queria ter um carro, aquele sonho de moleque. Sair com alguém sendo contador. Exatamente. Cara, já começou errado, né? Comecei errado, mas sempre fui muito determinado, muito focado nisso aí. E aí, por eu ter me formado muito cedo, eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos. Então, eu cheguei ao momento de fazer o mestrado pela manhã e 3 pós-graduações ao longo de um ano. Então, eu tinha toda semana uma aula de um curso diferente. Então, eu fazia contabilidade desportiva, fazia contabilidade gerencial e fazia auditoria e controladoria. Auditoria e perícia, depois que eu fiz controladoria. Então, sempre que eu ia fazendo, acabando um, eu fazia outro. E me dedicava ferozmente, cara. Eu tinha... A minha dedicação era... Eu tenho uma questão que eu tenho uma memória eudética, né? Que eu consigo assimilar as coisas muito facilmente através de uma breve leitura. E... através disso, eu fui angariando esses conhecimentos e tudo, e fazendo prova de mestrado, entrando no mestrado, fazendo prova de doutorado, entrando no doutorado, até que eu migrei para a área de finanças porque eu achava que seria ali uma composição do meu ambiente contábil. Eu achei que somente ali a estrutura contábil poderia ser agregada com uma estrutura que a vinculasse, que era de finanças. Foi quando eu fiz a minha pesquisa de finanças corporativas. Dentre as mais diversas pesquisas que eu fiz, era uma relação entre os Estados Unidos e o Brasil no que diz respeito ao modo e ao mecanismo operacional das organizações com o movimento de finanças. Isso foi na Bahia. Esse de finanças corporativas eu fiz através da FASEBA, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa. E aí eu percebi que ali tinha um universo estrutural, assim, muito grandioso, que acoplava com o meu conhecimento na área de contábeis. Até que eu fui fazendo prova aqui, prova ali, e aí, numa dessas, foi até bem engraçado, eu fui contratado para fazer um parecer para uma faculdade na Irlanda. Basicamente, para fazer um parecer. Só que eu fiz um parecer tão dedicado que aí eles falaram assim, cara, você não quer coordenar a nossa equipe de doutorado aqui?
E funciona um pouco diferente de como é no Brasil. Lá, as empresas contratam a universidade para que a universidade desenvolva aspectos de trabalho, de pesquisa, ou atribua qualquer que seja essas pesquisas para dentro do negócio. E aí eles precisavam de um coordenador. E aí eu fui convidado a ser o coordenador de uma turma de 15 alunos de doutorado. Hoje eu coordeno, e aí faz parte do meu segundo pós-doutorado. É um trabalho vinculado diretamente com a Guinness, que é uma cervejaria, e o escopo dela é o de gestão eficaz na contabilidade do agronegócio. Então, o objetivo é de pegar a cadeia de produção da cerveja e analisar os impactos tributários para formação de preço e, obviamente, a exteriorização do negócio para Brasil, Argentina, Chile e México. Então, meu trabalho ele é esse aí. Caramba, então, cara, esse sou eu. Que legal. Pô, assim, é incrível assim, o currículo dele. Vou só resumir um pouquinho aqui, galera. Pós-doutor em finanças, doutor em administração, mestre em controladoria, contador, professor universitário, especialista em agronegócio, MBA em contabilidade desportiva e por aí vai, MBA em auditoria e vai longe. Agora eu vou parar nesse ponto aqui, ó. Olha que interessante. Eu vi aqui, ó, você tá pós-doutorando em contabilidade no agronegócio, Isso. Beleza? E aí você também atende contabilidade para entidades desportivas. E aí você está atendendo clubes europeus, pelo que eu vi também. Sim. A gente vai falar sobre isso. Você atende grandes marcas também, Sim. de luxo, Sim. marcas internacionais, Sim. e também uma galera da aviação. Sim. Cara, que loucura é essa? E tem um público aí, né, também, né? Tem um público que... Tem. Vamos deixar pro final esse público aqui. Vamos deixar pro final. Mas é interessante, a gente vai falar desse público que ele atende, porque também é um negócio. Sim. Precisa de holding também, não precisa? Precisa de holding, precisa de Então, estrutura legal. societária. Mas você tocou num ponto interessante aí. Você ia perguntar mais alguma coisa? Não, eu queria saber assim, ó. Cara, da onde vem tudo isso? Tipo, por que tudo isso? Então, eu sempre busquei Oceano Azul. Inclusive, isso foi... Eu li dezenas, não, milhares de livros. Até hoje no Instagram eu faço... Toda Muito semana legal. eu lanço umas dicas de Muito livro. legal. Aí já me perguntaram, mas você dá a dica e simplesmente só dá a dica? Eu falei, não. Todos que eu dou a dica, eu li. Óbvio. Então eu já li para milhares de livros, seja ele pela questão acadêmica, seja ele por curiosidade mesmo, de algumas frentes que eu gosto. E aí, na época, eu entrei na Academia da Força Aérea Brasileira, né? Então eu era um servidor público. Ingressei na área pública, mas ali não me dava o prazer necessário para eu voltar naquele ADMI que pensava em ganhar dinheiro. E eu já estava ganhando dinheiro, porque eu estava na Academia da Força Aérea, mas não me trazia certo prazer. Até que, conversando com alguns colegas da área de aviação, eles diziam, cara, você é formado em contabilidade e conhece sobre aviões, né? Sempre foi minha paixão, meu pai me levava para tudo quanto era evento da Esquadrilha da Fumaça. E aí eu vou associar essas duas paixões. E eu comecei a fazer pequenas consultorias com essa galera da área de aviação. Seja de hora-voo, estrutura de aquisição de aeronaves. Então o cara ia comprar uma aeronave do deserto americano, quanto que custava ele trazer, que tipo de licenças ele devia ter, dentro dessa seara aí. E aí eu vi que era mais fácil empreender, mais prazeroso empreender do que tá ali atuando através de uma esfera pública. E foi quando eu saí, né, e virei um seletista. Eu saí, fiquei atendendo alguns clientes, virei seletista num escritório de advocacia de grande apelo nacional. E comecei devagarzinho, né? Então, comecei como assistente, depois virei um analista, até virar o contador do escritório. E depois passei a ser o coordenador de um núcleo que o escritório criou, que era o núcleo consultivo, que abarcava processos de societário e processos tributário. E aí, lá nesse universo, foi quando eu comecei a tomar parte de algumas estruturas que eu até então não conhecia através da contabilidade, que eram estruturas de M&A, eram composições de estruturas societárias mais complexas, o uso de joint venture, a participação de alguns eventos capilares a negócios de M&A, como a utilização de private equity, empresas que financiam através de tokens, várias situações. Estava até brincando recentemente, conversando com o Diogo, meu sócio, quando eu falei, eu estava lá em 2014 trabalhando já com fusões e aquisições,
que eu me deparei com um documento que eu tinha assinado, né? Eu posso falar abertamente aqui, que foi o da fusão da LAN com a TAM. Eu participei ativamente desse processo. Já peguei o final de um outro processo, que foi o de banco, que já foi a parte do CAD, então eu tinha que alimentar o CAD de informações com as due diligence depois do investimento. Então, o M&A ele não começa só no valuation, ele termina depois que as partes realmente configuram aquilo que é vinculado lá no MOU, no início do processo. Então, foi uma grande escola e aí eu comecei a ter várias ligações com gente muito importante, conheci ministros, conheci grandes empresários, conheci donos de negócio, e aí entra aquela questão da pessoalidade. Quanto mais próximo você estiver do cliente, muito mais próximo você vai estar de negócios que ele vai discutir ali numa mesa de bar, num restaurante, em alguma coisa do tipo. E aí eu vi que eu comecei a ter uma relação muito mais próxima deles através de mim e não do escritório que eu trabalhava. E eu falei, cara, eu acho que isso aí pode dar uma coisa aí. Eu acho que eu vou devagarzinho e trabalhar com essa galera. Então, eu meio que comecei de cima para baixo. Já comecei fazendo consultoria de grandes players. Assim... Porque você veio com essa bagagem. Você exatamente. veio abriram as portas para você. Eu até falo, meu primeiro cliente, de fato, da minha área de consultoria foi a American Airlines. Foi meu primeiro cliente de carteira. Então, eu não tinha recorrência. Eu era 100% consultoria. E aí, você sabe que você, convivendo com grandes players, né, facilmente você vai chegar em outros players, porque você vai estar jantando no mesmo restaurante, você vai estar frequentando os mesmos lugares e, obviamente, essas relações elas costumam se estreitar em virtude do lazer, muito mais do que da parte de trabalho, né, a parte laboral. E aí eu já comecei a fazer uma consultoria aqui, uma consultoria ali. E aí um dono de avião falava, eu tenho um avião pulverizador porque eu tenho uma fazenda, você quer ir lá na minha fazenda? E aí eu tinha um conhecimento técnico do agronegócio, né? Eu estudei muito aquilo. Falei, se eu tenho um estudo, eu vou me dedicar na operação. E aí eu fui migrando, aí fui trabalhando pro agronegócio. Aí do agronegócio o cara fala, eu tenho investimento no exterior. Eu já mexia com investimento no exterior por conta das aeronaves que vinham dos Estados Unidos para o Brasil. E aí eu já comecei a fazer consultoria daquele tipo. Que legal, foi e ligando. aí daqui a pouco o cara, eu quero fazer um processo societário. Eu já vinha de estruturas de joint venture, de M&A, então para mim construir uma hold era muito fácil. E eu tô falando assim, 2014, 2015. Que era mato, né? Aí eu vejo hoje os gênios da hold e eu falo, cara, o cara falando umas besteiras grandes. Então assim, eu tive uma grande escola, que foi esse escritório de advocacia, que me condicionou para conhecer grandes players, grandes marcas. E, obviamente, que a gente, ao conhecer grandes marcas, ao conhecer grandes pessoas, a gente começa a extraterritorializar o nosso tipo de negócio. Foi quando eu cheguei nos grandes players internacionais. Aí, hoje, eu tenho uma função que é pouco conhecida na área contábil, que é o Tax Control. Que é o quê? Grandes empresas possuem dois tipos de stakeholders, né? Que são o advice, e aí fazendo uma publicidade para você. Chegamos. Que é o cara que ele, para quem não conhece, ele é o cara que entende bastante de contabilidade, estrutura societária, estrutura tributária, finanças e negócio. Esse cara é o cara que vai atrás de negócios para aquele comprador. Então ele seria ali um intermediador de negócios de M&A. Então as empresas contratam esse cara para ele achar um comprador. E junto com eles contratam um cara para validar alguns tipos de produto. Seja ele para retirar do mercado, seja ele para impulsionar o mercado. Que é o Tax Control, que eu tenho essa atividade envolvendo grandes builds, né? Eu posso falar abertamente, eu tenho um contrato de NDA com eles, mas não de divulgação. Então eu trabalho com a Sephora, com a Charlotte Tilbury, a parte inglesa delas, então eu trabalho da Inglaterra para o Brasil. Trabalho com a Victoria's Secrets, que eu consegui esses contratos através dela, e mais recentemente eu consegui trabalhar com a Fenty by Rihanna, que é de Rihanna. Então, entre outras questões, eu sou o cara que diz assim, esse produto para ficar no Brasil ele está muito caro, ou esse produto pode se expandir no Brasil, ou esse produto não vai funcionar no Brasil. Em tese, obviamente que é muito mais, tem muito mais estrutura para tratar, mas em resumo seria essa a minha atividade para eles. Legal. Eles dizem assim, Ademir, eu quero botar esse, sei lá, Body Shop Victoria's Secret de baunilha. Eu tô vendo que minha projeção
do ano passado para esse ano caiu bastante num período aí de oscilação de mercado. Vale a pena continuar com ele até dezembro? Aí a minha resposta é o que eles vão adequar. E não é necessariamente retirar do mercado, é simplesmente botar novas marcas à frente, retirar aquelas, ou fazer um rodízio, coisas que o brasileiro tem um pouco de dificuldade ainda de fazer. Ou ele tira o produto, ou ele muda. O estrangeiro, principalmente o inglês, ele testa. Então, não, esse produto aqui não deu certo, mas ele não deu certo agora. De repente, no verão, ele volta. E aí a gente coloca um outro produto mais de cabeça. Então, assim, eu sou o Tax Control para isso, para envolver estruturas de precificação. Por isso que a gente tem que saber muito contabilidade de custos. O cara diz que senta lá na faculdade, isso aqui não vai servir para nada. Então, pois é, você tá falando aqui, eu até separei algumas perguntas. Quando eu estava fazendo as suas perguntas, né, eu falei assim, eu vou colocar poucas, porque vai surgir 50 na hora que a gente começar a conversar. Só aqui na hora que você iniciou, você fez eu lembrar de uma história. Quando a gente mudou para esse prédio, foi em janeiro desse ano, né? E aí a gente vê ali, tipo, lá tem a reforma, tudo que tem que fazer. Aí aqui na esquina tem uma loja de material de construção. Aí eu fui lá comprar nem lembro o que era, mas era alguma coisa aí que a gente precisava. E aí eu falei pro cara, a gente mudou aqui e tal, o escritório de contabilidade. E ele falou assim, onde que é? Aí eu falei, referência ali na frente de onde tá construindo o prédio. Legal. Eu sei, é um prédio da frente, isso. Você pegou uma sala lá? Eu falei, não, pô, a gente pegou o prédio. Ele contabilidade com prédio? Como assim? E aí ele viu o meu carro na porta. Aí ele pegou e falou assim, aquele carro ali é seu? Cara, o susto que ele levou pelo fato de ser um contador. Tipo, parecia que contador não pode ter sucesso porque não faz parte do mercado. E você iniciou, né, a brincadeira que a gente começou, mas vai ser contador, não é? Tal. Quando você traz essas grandes marcas, eu tô trazendo toda essa história porque eu quero relacionar nessas grandes marcas. Cara, você gerou aqui, você pulverizou a minha mente com um monte de dúvidas que me gerou aqui, ó. A gente sabe que hoje em dia o mercado é difícil pra gente contratar. Certo? A gente não tá conseguindo contratar, às vezes, pessoas que consigam apurar um Simples Nacional. Não é verdade? Essa é a realidade. Cara, quando você fala gestão de custo, quando você fala de controladoria, tax control, você tá indo para um mundo que quantos por cento dos contadores hoje que talvez a gente convive, vive esse mundo? Talvez nem 1%. Cara, como que você forma um time para atender isso? Como que você escala um projeto desse? Então, aí entra uma questão bem, assim, sui generis, que eu tenho muito engenheiro no meu time. Então, eu sou um... Engenheiro. Exato. Eu sou um escritório que... tanto que eu não trabalho como um escritório de contabilidade. Eu sou um escritório de assessoria empresarial. Então, no meu escritório eu tenho advogado e a minha maior parte de colaboradores são de engenheiros. E especificamente engenheiro de produção, que são os caras que entendem bastante de custo e eles entendem de processamento de operações. E aí eu tirei duas dores de cabeça, que é o profissional que entende de custo e o profissional que entende de processamento. Então, hoje eu tenho uma demanda muito bem estruturada na tecnologia. Eu sou um pouco reticente com o uso de inteligência artificial. Eu não uso para fins operacionais, eu uso para fins estratégicos. E ainda muito pouco, porque eu acredito que a inteligência artificial... Na verdade, acredito não, né? Isso aí tem vários desdobramentos de estudo que trata do passado para o presente, mas não verifica do presente para frente, porque ele traz eventos que foram submetidos e não eventos que serão submetidos. Por isso que eu tenho um pouco de receio em trabalhar estratégias mais complexas com o uso de inteligência artificial, ainda que a gente alimente, crie prompts, enfim. Inclusive, uma curiosidade aí para você e para a galera que assiste. Na Europa já existe a seguinte questão: você está me vendendo uma consultoria ou uma entrega pessoal ou através de inteligência artificial? Porque o seu preço eu vou pagar através do que você me entrega. Se eu comprar o seu capital intelectual, não adianta você fazer por inteligência artificial. Então, por exemplo, as builds que eu atendo, eles me direcionaram para um aplicativo, para uma inteligência artificial que verifica a quantidade de inteligência artificial que está num relatório, que está na configuração de um trabalho, que está numa operação, e o que é tolerável é 15%. Se eu encontrar mais de 15% em qualquer que seja o tipo de relatório, ou de dashboard, ou de formação de negócio, eles não pagam aquilo que fora
acordado anteriormente, que eles dizem, cara, contratei você para me dar o seu capital intelectual e tudo aqui que tem é inteligência artificial. Que legal, cara. Então é um modo de pensar diferente. E muitos deles contratam você, aí entra aquela questão de valor. Eu não contratei seu funcionário, eu contratei você. E eu quero a sua pessoalidade, eu quero o seu tratamento nesse trabalho. Entendi. Então, os relatórios, quase que em sua totalidade, eu chego a fazer de 30 a 45 relatórios por mês, para diversos tipos de negócio. Seja para fábrica de relógios, seja para aviação, seja para beauty, seja para modelos, enfim, para as mais diversas áreas, eu faço de 30 a 45. Obviamente que a gente tem o back office, que é com os engenheiros, para a parte de processamento, mas o estudo todo eu dedico pelo menos algumas horas para fazê-los. Como algumas coisas eu já sei mesmo que de cabeça, por conta da experiência e da dedicação, em muitas das coisas eu já vejo ali, já sei o que é. Então não me demanda tanto tempo para eu estudar. É até uma brincadeira que alguns colegas fazem, que dizem, cara, quando você lembra dessas coisas? Eu não sei, mas eu lembro. Então lembro das características de CPC. Você é meio doido, né, cara? Você é meio lembro doido. de algumas coisas, lembro de fórmula de física. Então assim, a minha estrutura hoje, para eu dar conta, ela é composta por muitos engenheiros. Então eu não tenho tantos funcionários, mas os que eu tenho conseguem englobar funções que antes eu tinha dificuldade de encontrar com contadores. E até uma crítica que eu faço, enveredada para a nossa área, que é a dificuldade que a gente tem de formar bons profissionais. A gente tem dificuldade mesmo do cara saber algumas propriedades matemáticas simples e algumas configurações sistemáticas, porque a gente não vê sistema na faculdade, a gente vê mais estrutura analógica. E isso o engenheiro não, o engenheiro já está bem à frente. Então, por conta disso, a minha estrutura é uma estrutura empresarial e não contábil. Então você saiu da bolha da contabilidade, você falou assim, pô, eu vou atuar no segmento contábil, mas não com uma estrutura padrão de contabilidade. Exatamente. Aí você foi criando as suas necessidades e buscando as pessoas ali que faziam sentido. Perfeitamente. Eu tenho a possibilidade de, por exemplo, eu tenho um cliente que ele é uma fazenda. E aí ele chegou pra mim e disse assim, pô, Ademir, eu tô pensando em fazer um galpão aqui. Eu falei, cara, eu trago meu time aqui pra gente fazer a planta. Aí ele, mas como assim? Você não é contador? Eu falei, não, eu sou contador, mas eu tenho um time de engenheiro. E eu tenho na minha equipe um engenheiro que é habilitado para fazer plantas industriais. Levei lá, configurei ticket, que eu falei, vou estar te vendendo um outro serviço. E aí a gente consegue aumentar, inclusive, ticket sobre essas operações. O cara foi lá, fez a medição, estruturou, ele falou, pô, não sabia que você fazia isso não. Eu falei, eu cuido da sua planta, eu abro a sua planta, cuido dela, ainda faço a manutenção no aspecto contábil, no aspecto financeiro e na engenharia. São contratos diferentes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pegou esse modelo em algum lugar ou você criou? Sim, isso aí é um modelo que a gente já... Eu morei na Argentina, e na Argentina é comum você ter engenheiros em equipe justamente para cuidar da parte operacional num escritório de... Eles não chamam bem de escritório de contabilidade, né? Eles chamam oficina de administração, que seria ali englobando contabilidade, economia, administração e operações de custeio. Eles separam da contabilidade operações de custeio. E geralmente ela é encabeçada por um engenheiro. Eu percebi essa configuração e aí eu criei uma estrutura diferente, mas tendo essa imagem de como poderia se configurar. Eu, assim, adotei uma estrutura e impulsionei. Não, você tá dando alguns insights aqui. Eu não sei se a galera tá acompanhando isso, porque é muito interessante. Porque, há anos atrás, nós não falávamos de programadores dentro do escritório de contabilidade. Hoje, a maioria dos escritórios, quando eles já saem de um padrão ali de atender empresas do Simples, que ele começa a atender empresas de real e presumido, ele já entende que é mais benéfico do que ele ficar enchendo de profissionais, analistas, assistentes e tal, formar um time de programação e injetar mais tecnologia no negócio. Hoje nós estamos falando, e nós vamos tratar mais esse ponto um pouco mais profundo, da reforma tributária. Aí nós estamos falando que reforma tributária é um modelo mais consultivo, uma vez que a tendência futura, quando tudo isso estiver funcionando, vamos pensar no melhor dos mundos lá, que vai ser algo automático, como uma declaração pré-preenchida, vamos dizer assim. E aí, será que nós vamos ter uma inserção
de engenheiros dentro dos escritórios? Você acredita nisso? Acredito, inclusive, quem não tem já tá pra trás. Cara, então eu tô pra trás. Tá pra Não, trás, não parei pra pensar nisso. De verdade. Eu já. Quando surgiram aí. Quando a gente já estava ali no projeto de lei, eu já vim imaginando que a gente poderia ingressar nessa sintaxe aí de uso de outras atividades. Inclusive, eu comecei a perceber várias possibilidades de negócio, não com a reforma, mas na verticalização da reforma. Porque eu entendia que haveriam muitas dificuldades de coisas bem simples hoje, mas que poderiam lá na frente serem um divisor de águas, inclusive para os RPs contábeis. Então, o RP precisa muito da gente no sentido técnico da contabilidade. Mas e a parte que gera ali os fitons, que gera as programações, né? Quem poderia ajudar esses RPs a falar numa linguagem parecida? Eu não tenho essa possibilidade, eu não tenho esse conhecimento para falar de programador para programador. Mas se eu tiver um engenheiro na minha equipe, ele consegue absorver as coisas que a gente faz no dia a dia e trazer isso para os RPs. E também eu posso gerar um nicho de negócio com o meu cliente. Dizer, não, cara, a gente faz esse tipo de trabalho também. Eu lembro que eu já utilizava, o pessoal acha que inteligência artificial é o chat GPT. Mas eu, por exemplo, já uso desde 2018. Os RPs contábeis, eles são inteligência artificial. Sim. Então, se você tem lá um sistema de automação que busca a nota num local e distribui para a sua, ele já é uma inteligência artificial. Sim. Então, a gente não está no chat GPT. E com a reforma, provavelmente, escritórios que não tiverem profissionais dessa envergadura vão sucumbir, basicamente por você não ter a linha de tratamento ou a influência de conhecimento sobre processamentos. Eu vi uma entrevista, inclusive, do secretário da reforma, e ele falando que ia ter um grande engajamento das empresas no que diz respeito à formatação das suas estruturas. Então, além da mudança cultural, além da estrutura operacional que a gente vai ter que mudar e trocar o pneu com o carro andando, vai ter também a parte operacional. Como eu vou operacionalizar 2 sistemas concomitantes. E ele é novo para o cara que me fornece o sistema, é novo para mim, que vou absorver o sistema, e é novo para o cliente, que vai ver tudo. Exato. Então, eu preciso de gente. Então, mais do que o conhecimento do pessoal da contabilidade, eu preciso de gente de outras áreas. Engenheiro de automação, processador, engenheiro de computação, ciência da computação. Vai abrir um leque de opções, de funções dentro do seu escritório que até certo ponto eram inimagináveis. E aí, pode ser que surja, é o que eu estou falando, agosto de 25, pode ser que surja algumas interferências, algumas oscilações de mercado, porque vai ter engenheiro fazendo trabalho de contador, vai ter advogado fazendo trabalho de contador, vai ter economista impulsionando trabalhos que eram para ser feitos por contadores, e aí pode ser que surjam algumas brigas de autarquia. É o CREA puxando para ele uma abertura de mercado, o CRC defendendo para cá. Isso aí eu acho que ainda não foi pensado, mas vai acontecer. Que interessante isso, cara. E isso é tão interessante porque me lembrou também, em 2017 ou 2018, eu fiz a primeira palestra assim para grande público, foi 2018, para grande público, e eu lembro exatamente como eu entrei na palestra, falando assim, o que você vai fazer quando a contabilidade for de graça? Eu sempre acreditei nisso. E a galera meio que batia que isso não poderia acontecer, que a contabilidade nunca vai ser de graça. Um dia ela vai, porque o que vai fazer os seus honorários não é o que você entrega na contabilidade, é o que você entrega além da contabilidade, né? Eu costumo ser bem polêmico, né? Como sempre. Essa é a melhor parte. Nessa área, porque uma vez eu vi eu não lembro o nome do colega, que ele Ainda bem. Ele usou de uma hipérbole lá do qual a contabilidade não acabaria. E aí eu me dei alguns questionamentos lá, embora seja um amante da contabilidade, um amante da profissão, eu me dedico assim exclusivamente, mas me deu uma interrogação do tipo, tá, não vai acabar, mas quantos contadores a gente forma? Quando a gente forma esses contadores, quantos são empreendedores? E se a gente tem um êxodo de profissionais, né, da contabilidade indo para outros lugares, concurso público, outras atividades, quem é que vai ser o nosso back office no futuro? Daqui a 10, 15 anos. Então ela pode não acabar, mas ela vai ter mudanças severas
no que diz respeito a como vai ser formatado. Eu, por exemplo, posso estar errado, inclusive, né? Eu não sou o dono da razão, mas eu entendo que grandes escritórios, grandes estruturas de escritório de contabilidade não vão conseguir se firmar nesse porte se eles não forem nichados. Isso é um pensamento meu. Eu acredito nisso. Sob nenhuma perspectiva de estudo, tá? É bem no senso comum, então não tenho base, não tenho dados, não tenho fontes, nem nada. Mas eu entendo que isso já aconteceu com os advogados, está acontecendo com os médicos. Quanto mais pessoal você for, maior o seu preço. Então aquele negócio de, eu entrego valor. Balanço não é valor. Desculpem aí os contadores que acham que é isso. Não. Perfeito. Eu entrego balanço como você entrega balanço. O resultado pode ser diferente, mas a utilidade é a mesma. A DRE é a mesma. Se você usa um dashboard, se você usa um Power BI, aí é uma condição que você dá para agregar valor. Mas isso não quer dizer que é valor. Sim. Valor é você estudar os números, chegar para ele, dar perspectiva de negócio, de mercado, só que você não consegue fazer isso por escala. Uhum. Você vai fazer isso com um cara que te paga metade de um salário? Você não vai ter nem fôlego para isso financeiro. Você vai ter aquele cara que te atenda, que você atenda da melhor forma possível, porque ele te paga da melhor forma possível. Então você vai preferir aquele que te dá uma condição financeira para você executar alguns trabalhos que são possíveis de realizar por conta do seu conhecimento e também por serem mais complexos e atrelados à atividade dele, você conhece. Então, você é do e-commerce, eu sou do agronegócio. Você acha que o cliente do agronegócio vai procurar a mim ou a você? Certeza você. Se você tiver o cara do e-commerce, você acha que ele vai procurar a mim ou a você? Ele vai Exato. procurar você. Porque ele vai dizer, não, o Anderson, ele entende do meu negócio. Sim. Ele sabe qual é a minha dor. Eu não posso pegar aqui um médico que é cirurgião vascular e atender a parte de pediatra. E são valores diferentes, né? A consulta de um é diferente da outra. Isso não torna um melhor que o outro. É meramente a questão da personalidade. Então, eu acho que esses grandes escritórios, ou eles vão fatiar e se tornarem vários nichos, ou eles vão sucumbir. Vão se tornar ali escritórios elefantes brancos, né? Estão fadados ao ostracismo. Porque, para mim, cliente vai ser muito mais valor eu ir atrás daquele que me concede valor. Através do quê? Das ferramentas, do conhecimento que ele tem do meu negócio. E não mais do negócio genérico. Até porque, com o advento da reforma, você frisou da melhor forma possível. Esses fazedores aí de gestão de contábil e tal vão ser baseados no mesmo. Vão ser mais do mesmo. Não vai mudar. Mas eu vou ter o cara que é gestor e ele entende de e-commerce. Ele vai saber que se a minha mercadoria for para o Uruguai, ela é muito mais barata do que se ela estiver no Brasil. Mas por quê? Porque é o dia a dia dele. Sim. Tanto quanto do cliente. Perfeito. E aí, se você não for boutique, infelizmente você vai ter espaço para todo mundo. Mas o seu ticket não vai ser maior do que o meu, que é boutique. Você vai ter uma esteira de processo, você vai ter essas grandes corporações da área contábil que vai cobrar ali valores muito diminutos, vai ganhar no volume, mas ele não vai ter condições de ser uma reserva de mercado que a gente pode chamar aqui de luxo. Aquele cara é um contador de luxo. Por quê? Porque ele atende uma área que me interessa, porque é a área do meu negócio. Aquele ali é um contador, ele atende qualquer coisa, só que eu não consigo ter ticket mais elevado com esse tipo de público que eu vou ter. E aí vem um outro problema, né? Porque se a gente começar a olhar o mercado, vamos generalizar, nicho CNPJ, né? Contabilidade tradicional. Se a gente olhar para esse mercado, eu entendo que esse mercado vai ser consumido pelas contabilidades online. Exatamente. Com preço baixo lá. E aí você não tem poder para concorrer com esses caras pelo tamanho de investimento que esses caras recebem. E aí eu acho perigoso. Acho muito perigoso. Acredito que esse movimento que você está falando tem que começar agora. Indiferente de reforma tributária ou não. Aí os caras falam, já tem que Ademir, começar. não, você tá viajando. Cara, já aconteceu com os advogados. Você via antigamente grandes bancas de advogado. Aí agora Exato. você vê o advogado que era a grande banca, ele sendo o advogado da família, o advogado da empresa, porque ele tornou o escritório dele muito menor. Você vê, antigamente, grandes médicos com estruturas enormes, agora são clínicas menores, com atendimento personalizado, os caras nem aceitam o plano de saúde, porque ele vai ter aquele público que vai pagar o que ele cobra. R$2.000 a consulta? Não, mas é o Anderson. Ele é especialista nisso aqui.
Por que na nossa não vai acontecer de, pô, o Anderson cobra R$ 2.000 para falar comigo 1 hora? Cara, mas em 1 hora ele vai te dar uma aula. E é isso que vai acontecer. Em compensação, vai ter o contador que vai te dar 1 hora também de referências. Mas R$ 2.000 vai ser muito caro para eu pagar para ele. Sim. Porque as referências que ele vai me dar são muito diminutas. Perfeito. E isso já ocorre na Europa. Se você for para a Europa, e assim, o pessoal esquece que as profissões elas são escalonáveis a nível de fora para dentro. Então o Brasil ele recebe informações de fora. Então na Europa você já tem o contador de hospital, o contador da área de serviços, de construção civil, da área de serviços de saúde. Eles já são estruturados. Você vai nos Estados Unidos, eles já são estruturados. Por quê? Porque eles atendem o cliente e não o fisco. Como a reforma ela vem para reduzir a capilaridade fiscal e também, obviamente, a burocracia, Sim. esses caras também vão sumir. Vai se tornar muito mais pessoal o tratamento que eu vou dar para o meu cliente. Olha, você precisa fazer fluxo de caixa aqui, porque a empresa que te compra quer crédito tributário dessa operação do split payment que vai acontecer. Então, a estrutura já está vindoura. A gente que não se atentou para isso. Perfeito. Tudo isso eu acho que é um movimento que já tem que acontecer. Eu não conheço nenhum escritório que virou nicho e se deu mal. Pelo contrário, todos que viraram nicho eu só vejo crescimento absurdo. Então, acho que demonstra, né? Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. Cara, você se considera um empresário contábil ou um contador? Depende do referencial. Porque vai vir a segunda pergunta que é mais dura. Cara, depende do referencial, porque eu me considero empresário contábil pelo processo organizacional que a gente tem. Então, a gente tem uma empresa que funciona como qualquer outra empresa. E isso eu costumo dizer, inclusive, para meus clientes, que eles pedem, ô Ademir, calcula uma guia. Ele acha que sou eu que vou calcular uma guia. Não sei nem para onde vai. Mas eu recebo aquela informação como se eu estivesse numa loja de material de construção e, eu quero falar com o gerente. Olha, eu fui mal atendido, isso. Ele vai chegar com a equipe de treinamento dele e vai desenvolver e chegar até a mim. Vai vir. Então, eu trato a minha estrutura como uma empresa e por eu não ser uma empresa de contabilidade, nessa configuração eu sou empresário. E me estabeleço como contador porque eu tenho muitos trabalhos pessoais. Então, eu tenho trabalhos direcionados, que sou eu que analiso, sou eu que faço, sou eu que executo. E isso aí não é o empresário, é o profissional. Então, e quantos por cento você hoje está vinculado à sua operação, efetivamente, do seu negócio? Então, por eu ter nichos bem complexos como aviação, agronegócio e comércio exterior, eu ainda não consigo me desfazer totalmente. Então, eu ainda estou uns 40%. Perfeito. Eu estou muito distante daquilo que eu queria. Legal. Agora o Nils quebra a cabeça para vir a pancada. Eu vejo você batendo muito nos eventos. Você é um cara que critica até eventos mesmo da classe contábil, de conselho, enfim, CRC. Explica um pouco mais sobre isso aí. Cara, então, os caras acham que eu falo por trás, né? Eu participo dos eventos. Inclusive, vários eventos. Onde eu sou convidado, eu vou. Porque você frequenta mesmo, eu frequento mesmo, então eu não falo por despeito. Muita gente fala, é despeito. Outros falam, ele não é convidado. Cara, tá tudo bem se não for convidado, não tem problema. Eu falo até dos meus amigos, eu falo, cara, eu acho que você errou aqui, você errou ali. Mas porque eu sou um dono da verdade? Não, cara, porque eu me vejo na condição de um espectador. Então eu acho que as minhas críticas, elas não são vazias. Talvez e quando eu abro as caixas no Instagram, muita gente fala assim pra mim, você tá falando uma coisa que eu queria falar, mas eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu vou perder negócio. Se o cara não tiver maturidade necessária pra entender uma crítica construtiva, eu vou perder de fato. Se ele entender que realmente eu tô avalizando uma estrutura, ele vai me ouvir. E muitas das vezes, o que eu penso? Vou falar da nossa autarquia. E eu falo abertamente, eu falo para os presidentes que eu tenho liberdade, eu falo para eles. Então não é nada escondido. Eu não falo por trás, eu não detono ninguém, a não ser que o cara mereça. Mas na maioria das vezes eu falo, eu tenho colegas presidentes que eu chego para ele e falo, cara, eu acho que deveria ser assim, assado. Eu não consigo conceber um evento de grande porte contábil que a estrela não seja um contador. Então, eu falo até pra câmera, eu brigo por você. Você tem que ser a estrela do seu evento. Você vai nos eventos da OAB, a estrela maior do evento da OAB é um advogado. Sim. Qualquer que seja. É um evento de direito criminal. Aí pega uma referência do direito criminal, ele vai ser a referência. Eu não posso conceber palestras magnas promovidas por filósofo,
por ex-atleta, nada contra eles pessoalmente, mas, pô, é um evento nosso, cara. E nada contra ter esses caras. Mas por que eles não podem abrir para um contador e o que ocorre ao inverso, o contador abrir para esses caras? E repito, não tenho nenhum tipo de animosidade, não tenho nenhum tipo de nada contra essa moçada, mas eu acho que se você tiver, por exemplo, uma convenção contábil, cara, coloque um contador que pode contar uma história de sucesso. O cara saiu do nada e hoje quem ele é isso aqui, uma palestra mais técnica. Aí você quer quebrar o gelo, traz sei lá, um ex-nadador, um ex-medalhista, alguma zorra ali pra parte emocional. Mas envolve a família contábil. Por quê? Você acha que você vai estar agregando e você está, na verdade, dissipando. Por que que os eventos privados, que são pagos e não são baratos, eu consigo reunir um número muito maior do que eventos da classe, gratuitos, às vezes é 1 quilo de alimento, com algumas personalidades. Porque os caras nunca pensaram nessa dicotomia do um evento privado, caro, o cara vai lá, paga uma mentoria absurda, mas ele é fiel àquilo, cria até ali um ambiente até lobotomizado. E o do CRC não dá ninguém. Mas por quê? Porque são as mesmas pessoas, é o mesmo marasmo, são os mesmos assuntos, tem alguém falando de gestão, ele está preparando aquele evento para um funcionário, para um empreendedor, para um servidor público. O que ele quer atingir? Eu vejo muitos eventos que não tem nem a missão do evento. Você chega num evento privado, a primeira coisa que o dono do evento fala é, a nossa missão com esse evento é isso. Você pode até ser que não ocorra, mas ele já diz antecipadamente, e é ali que começa o brilho nos olhos de quem está participando. Você vê eventos, cara, vazio de contabilidade, isso entristece, porque a gente tem grandes nomes. Não posso conceber grandes nomes da contabilidade em um evento grande de contabilidade, tá num palco pequeno, recebendo um público que está ali passando, transeuntes que não sabem nem o que está ocorrendo, olham, vão embora, enquanto no palco principal tá um cara que está falando de filosofia de vida, blá blá blá. Então, minha revolta maior é sobre isso. Então, quando eu falo, cara, o papel do contador ele precisa ser muito, muito melhor visto e mais valorizado. Por que que eu pago cachê para um cara que vai palestrar sobre ambiente, sobre percepção, sobre, sei lá, movimentos psicossociais, mas eu não pago para o contador, ainda fico cheio de, mas vai ficar caro. Não, o contador tem que ficar bem hospedado, ele tem que ir num voo legal, ele tem que, faz um evento aqui, sei lá, um pro bono, mas eu vou te dar uma hospedagem legal, um voo legal, você é estrela do negócio, você vai ter um coffee break bacana e tal, mas, a gente não tem capacidade financeira pra te atender, mas você pode fazer dessa forma? Não tem problema algum. Mas você acha que isso tá relacionado mais com o público ou por intenção do evento? Eu vou te falar por quê, tá? Vou trazer aqui alguns... Cara, eu concordo muita coisa que você falou. Muita coisa. E eu te falo que quando eu iniciei a trajetória de treinamento, trazer mais o conteúdo via internet e tudo mais, eu vim muito para a parte técnica, né? E nessa linha técnica que eu sou apaixonado. Então eu gosto de operação. Até nos bastidores aqui nós estávamos conversando. Falei, cara, assumi o departamento fiscal aqui de novo. Então vira e mexe eu vou e cato ele aqui porque eu gosto disso. Eu gosto dessa operação. Às vezes eu sento lá, faço alguma coisa também. Só que quando a gente trouxe essa linha técnica, o que eu percebi? Toda a pesquisa que a gente fazia, todas as enquetes que a gente fazia, o que pulverizava, assim, o que chamava a atenção da galera? Tinha que falar de vendas. Tinha que falar de gestão. Tinha que falar. Mas se falasse, por exemplo, de CMS, se falasse de PIS e COFINS, todo mundo corria. Eu senti que o público não quer esse tipo de conteúdo. Você acha que isso não pode confundir com um desejo teu ou com um desejo do público que pode estar lá? Tem um pouco de ânsia minha, mas, cara, é porque assim, você é um profissional muito acadêmico, né? Mas, vamos lá. Até onde eu estudei a estrutura de um conselho, ela é baseada num tripé, que é registro, fiscalização, educação continuada. Perfeito. Então, quem vai fazer... Como é que eu posso exigir de um colaborador meu? Eu não posso também ser eu vou usar um termo até um pouco esdrúxulo, mas não posso ser babá de funcionário. Ele tem que correr atrás. E uma dessas formas dele correr atrás, a nossa própria entidade poderia vincular. Então eu posso fazer eventos técnicos de fato. Vamos falar
eu não vejo ainda nenhum conselho mencionando, vamos falar aqui de, tá na moda a inteligência artificial. Vamos ver os impactos da inteligência artificial na contabilidade de custos. Vou trazer um cara aqui que mexe com a inteligência artificial, cria prompts, agentes, blá, 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 na área de custos. Não vejo. Vou pegar aqui uma área internacional, muita gente aí emitindo valores para o exterior e tal. Vou trazer um cara aqui que fale sobre isso. Para quem? Para aluno. Faculdade, vamos fazer uma parceria aqui. Eu vou trazer alguns profissionais para eles mostrarem para os alunos de que forma é o mercado, como vai ser. Isso faz parte da educação continuada. Então, passa por um desejo meu. Ao mesmo tempo que alguns profissionais, alguns colegas meio que estragaram a nossa profissão. A verdade é essa. Então, a questão de se pôr na internet, de se mostrar no papel de grande contador, ela meio que minimizou e ofuscou aqueles profissionais que realmente têm algo a agregar. Então, muitas das vezes, o recém-formado, que está ali na lead do dia a dia, observando as questões da internet, ele vai atrás desse. E não vai atrás do cara que é tecnicamente, porque para ele se tornou um assunto chato. Então, assim, além de ser um desejo meu, eu acho que esse desejo ele poderia ter uma quebra de paradigmas por parte do próprio conselho. Alguns eventos privados, inclusive, já estão a fazer isso, de trazer profissionais da área contábil que vincule ali com seus mentorados ou com a sua equipe ali de inscritos para um mercado que até então o cara desconheça ou que seja um certo tabu, para ele visualizar que tem possibilidades. Eu mesmo já participei de um evento que eram de profissionais de diversas áreas e eu estava falando ali de planejamento tributário. E eu tinha economista, eu tinha outros profissionais lá de outras áreas. Por quê? Porque eles entenderam que, isso aí é um negócio legal, cara. Como é que eu posso agregar isso pro meu negócio? Então, assim, além de ser um desejo meu, acho que por conta desse tripé, que é o motivo da existência dos nossos conselhos, eu acho que deveria ter muito mais abrangência. Interessante, cara, muito interessante. Você fez eu lembrar aqui de várias coisas, de eventos. Eu lembro que até recentemente você teve uma polêmica muito forte envolvida você no evento do Pedro, né, da contabilidade consultiva. Sim. O pessoal confundiu a pessoa do Pedro com o que você estava falando do evento. E eu entendi perfeitamente que você queria ver a verdadeira parte consultiva dentro do evento. Mas o intuito do evento era outro. Então, mas aí muda o nome do evento, né? A minha questão é o seguinte, entendo. Inclusive, foi bom você falar disso aí, porque eu recebi vários, que existem Você é os amigo clãs, do Pedro, né? pô. Cara, eu gosto dele. Eu acho que dele. Eu adoro o Pedro. Ele é uma pessoa do bem e tal. Eu acho, inclusive, que o que ele fez, por ele não ser contador, ele fez muito mais até do que vários contadores. Exato. Então não dá pra se negar. Movimentou o mercado muito legal. Ele realmente foi uma quebra aí Cara, ele atingiu pontos nefrálgicos aí da nossa atividade. E eu gosto muito dele. Eu acho que ele vislumbrou uma possibilidade e atendeu a um mercado que estava carente de pessoas como ele. O meu problema não é ele. O meu problema é que tem pessoas que estão indo lá e às vezes é o único recurso que o cara tem. E o que ele olha no título lá, contabilidade consultiva ao vivo. Vou estar deparando com quem? Com o Anderson, que é uma referência minha. Quando eu era estudante, eu conheci você através... Estudante não, né? Eu vou estar falando você de velho. Mas quando eu comecei a minha carreira, eu mexia bastante com questões tributárias. Você foi uma das minhas inspirações no Café Tributário. Eu via bastante seus conteúdos, achava conteúdo técnico promissor. Eu mostrava para as pessoas e já falei isso aí abertamente para você. Mas na época a gente tem um amigo em comum que eu falei para ele, cara, eu quero conhecer ele porque eu já conheço do que ele faz. E o evento dele, às vezes o cara não sabe. Muita gente me questionou, mas você sabe que é o Pedro Nery e tal. Cara, eu sei, você sabe. Mas tem um cara que às vezes tá lá no interior de Alagoas, tá no Tocantins, tá em qualquer lugar e nunca ouviu falar e se apegou no nome. Aí ele vê vários nomes que ele tem uma certa referência e vai dizer, então quer dizer que eu vou participar desse evento e vou aprender a ser um consultivo de fato. Eu vejo que o Anderson, ele é um cara que decolou bastante na área dele. Será que ele vai trazer o quê? As técnicas consultivas? Vou pagar, acho que vale a pena. Aí o cara chega lá, é pitch de vendas. Então é melhor mudar o nome. E a minha crítica era essa. Botava lá, sei lá, contador vendedor, vendas contábeis,
a contabilidade, segredos de venda contábil, qualquer zorra. Eu te conhecendo, eu entendo perfeitamente, e inclusive até conhecendo o Pedro também, acho que ele deve ter visto isso. Deve ter chegado nele. Deve ter entendido também perfeitamente, porque são pessoas maduras e não me bata não, viu? Porque ele é o dobro do meu tamanho. São pessoas maduras que entendem o que são críticas pra você crescer e às vezes não faz sentido também. Às vezes o objetivo tá numa sintonia ali, né? Cara, agora, quando você começou a falar da questão do evento, você trouxe essa linha da questão mais técnica, da questão mais consultiva. Eu também já bati muito nisso. Eu acabei de falar pra você, eu não via o conteúdo técnico, não vejo, na verdade não vejo o conteúdo técnico performar dentro das redes sociais. Cara, você coloca um conteúdo, você fala assim, isso aqui, se o cara entender isso, ele muda o jogo. É o conteúdo que flopa. Né? Porque ele não se interessa pra aquilo. Porque hoje tá na moda assim, eu quero viver experiências. Né? Então, você vê que, por exemplo, tem eventos que não tem conteúdo. Tem experiências. A gente vai fazer até o próximo encontro Advice, nós vamos fazer num resort. E a primeira coisa que eu falei pra eles, falei, gente, é o seguinte, nós vamos fazer num resort por conta de vocês estarem num ambiente mais tranquilo, vai ser no final do ano e tal. Mas não pense que não vai ter conteúdo, porque se for só pra passear, eu vou com a minha família. E eu vejo que o povo tá querendo isso, e às vezes pagando muito caro até, pra poder viver só a experiência, porque não tá querendo viver a contabilidade. E aí conflita, às vezes, na gestão do negócio. E aí que eu fico pensando, e eu tô te fazendo uma pergunta e refletindo ao mesmo tempo. Porque eu fico pensando assim, por isso que eu perguntei, você é contador ou você se considera um empreendedor contábil? Porque se você é contador, você vai lutar por essa causa. Porque você fala, cara, eu tô na linha da educação, na linha acadêmica, eu quero isso. Quando você se torna o empreendedor, você fala, tá, o que faz sentido pro meu negócio? E que talvez essa galera tá olhando o que faz sentido pro negócio deles, estão seguindo a maré conforme o pessoal tá pedindo. Mas vamos sucumbir, você vai vender o quê? Vai vender pra quem? Que tipo de conteúdo você vai vender? Mas você acha que isso é passageiro? Com certeza. Cara, será, velho? Eu acho. Acho que é passageiro porque eu penso que quando você... Eu tô desacreditado. Não, você disse passageiro o quê? Os influencers, os vendedores de negócio? Exato. Cara, eu acho assim, tudo aquilo que você potencializa demais e que a entrega é de menos, a tendência é que ela seja efêmera. Então, à medida em que você vai ganhar uma vez, você vai ganhar daquele cara que pagou, ele vai dizer assim, cara, não quero mais não. Pô, o Ademir, fui no evento dele, putz, não prometeu nada. Agora eu vi aqui o de Anderson e ele já vai estar mais reticente para outros eventos. Ele vai dizer, cara, muito caro, preciso de mais coisa desse cara aí. Aí ele vai olhar na internet e vai dizer, pô, o cara não tem conteúdo, é só essa zorra. Não me agrega mais, não. Assim, eu acho que ele é passageiro como... Cara, a gente já teve várias... É só você olhar, a gente já teve várias celebridades, tanto da nossa área contábil quanto do que formula a nossa estrutura de negócio. Área administrativa, área financeira, tributária. Você pode ver que muitos já inclusive, mudaram sua forma de trabalhar. Aquela galera que foi lá atrás, pegou na semeadura o Érico Rocha, por exemplo. O Érico Rocha tá disseminando, né? Então, tem a galera que ainda tá lá. Sim. Já mudou, o jogo já mudou. Aí, pô, agora é funil de vendas, é isso, aquilo, outro. Daqui a pouco isso aí já não vai mais acontecer, porque os próprios consumidores, eles vão entender que não foi bem aquilo que ele queria e que aquela pessoa que ele tomava como um norte ou como ele tinha como uma referência, de fato não foi o esperado. E não vai conseguir fazer volume. A tendência é que ele vá diminuindo ou se reinvente. E a prova disso é que vários estão se reinventando. Você pega eventos, esses, o que eu digo que são os desinfluenciadores. Você pega eles de 2 anos pra cá, muita coisa mudou. Você pega o cara que é técnico, também muita coisa mudou, mas pra cima, o cara evoluiu. Ele tinha um vídeo lá que, pô, era um vídeo que falava de coisas técnicas e tal, e agora ele tá falando de coisas técnicas muito mais profundas. Sim. Ou então ele tá dando alguns frames, alguns gatilhos que são interessantes para que você comece a consumir o produto dele. E aqueles caras lá atrás que tinham o produto por si só, mas aí não... A queda é vertiginosa, é comprovado.
Eu não sei se a galera tem a noção, quando gera esse conteúdo, do impacto que isso traz, cara. Eu lembro que antes de estar aí no meio do movimento, né, da internet, a gente ia pra evento também, ali, assistindo palestras, e, cara, eu via coisas no palco que eu voltava pro escritório revoltado. Eu tive várias discussões com sócios. Pô, os caras estão fazendo, por que a gente não tá fazendo? Ó, os caras estão fazendo. Aí, quando eu entrei no jogo, e aí eu fui entender o bastidor do palco, eu via que aquilo que era muitas coisas que são faladas ali não acontece na prática quando a gente vai pra dentro do escritório. Exatamente, né? Não é todo um mundo de Não as é. mil maravilhas. Não é? E aí eu falei, cara, mas isso é perigoso, porque da mesma forma que eu me revoltava, imagina quanta gente que não se revolta porque fala assim, cara, eu não consigo aplicar isso, mas aquele cara também que tá falando não tá conseguindo também. Ó, vem cá, vou lhe dar um exemplo. Eu chego e lanço um produto. Vou fazer seu faturamento aumentar 100% em 30 dias. Aí você vai, eu fiz só essa chamada. Ah, entra aí, uma turma grátis, sei o quê, já tô buscando os leads, beleza? Tá, essa técnica aí todo mundo já sabe. Aí o cara assiste a aula, pô, acho que vai dar. Aí quando você vê, deu 30 dias, não aumentou em 100% o faturamento. Às vezes é por conta do próprio cara mesmo, que não teve a capacidade de absorver o que o Mas que o você não é time passado. é estranho, né? Mas e aí, velho? O cara não conseguiu êxito, o que ele vai falar de mim? É. E por isso que ocorrem várias mudanças de negócio. E eu até, a certo ponto, não gosto muito dessas promessas. Eu prefiro acreditar naquele cara que diz assim, ó, você quer mudar a sua vida? Eu vou te ensinar alguns conceitos práticos da área contábil, da área de gestão, da área de vendas, inclusive. Vou te ensinar a vender. Mas eu não prometo que você vai aumentar em 100%, que você vai ter... Agora a moda é trazer cliente, né? Eu vou fazer você ter 50 clientes no final do mês. Eu não gosto muito desse tipo de abordagem. Eu não acredito até que seja fantasiosa. Posso estar equivocado, mas teriam que me mostrar. Porque eu não acredito que isso seja algo... eu acredito que seja algo latente isso aí. Não depende simplesmente do cara ter todas as condições e técnicas possíveis. Depende do mundo que ele vive, do mercado. De repente eu estou, no interior do Rio Grande do Sul e a minha capilaridade é diferente da sua, que está no centro de São Paulo. Exato. Então, como é que o cara tá me prometendo uma coisa com realidades diferentes? Ou o cara tem de real e presumido e você tá falando que você colocou 30 MEI. Exatamente. Então, mas é cliente. Mas que tipo de clientes são? É grupo empresarial? Então tá vindo um cara que ele sozinho vem com 10 CNPJs, então eu fechei 10 clientes? Exato. Então, assim, esse canto da sereia não me fascina. Cara, isso é louco. E foi aí que surgiu a polêmica da semana? Então... Como surgiu nós estamos aqui pro final, eu não podia, né? Como surgiu a ideia da polêmica da semana? Você apelidou o mercado inteiro, né? Cara, Eu ainda vou descobrir o meu ainda. Inclusive tem uns aí que estão com umas ODDs altas aí. Cara, é o seguinte, foi surreal isso aí. Por quê? Inclusive, foi próximo desse período agora. Eu tava no evento do Conta Azul do ano passado. Foi um evento muito legal e tal. E aí surgiu surgiu um camarada lá. E aí eu falei, cara, nunca tinha visto pessoalmente. Vou ver agora. Eu aguentei 15 segundos só. E aí eu cometi o erro, a infâmia de fazer um vídeo. E aí eu fiz um vídeo e citei o nome do camarada. E aí nem lembrei, né, da parte processual, né? A gente, quando é adulto, é diferente, né? Se eu tivesse 15 anos de idade, eu dizia o nome e mandava ele se ligar. E aí, um amigo falou assim, cara, não fala o nome do cara, brother. Isso vai dar problema pra você. Só que eu gostei. Você falou algumas coisas que pra mim soaram como verdade. E aí beleza, demorou. E guardei aquilo. Aí daqui a pouco... Eu comecei, aí eu troquei o vídeo, obviamente, né? Apaguei, advogado tá caro. Regravou. Regravei e omiti o nome. E é igual quando a mulher não tira a roupa toda. Explica isso. Ficou melhor eu não ter dito o nome. Por quê? A curiosidade... Qual era a curiosidade da gente quando olhava os catálogos da Hermes lá? Era a mulher de calcinha e sutiã só, né? A gente olhava, pô, como é que a Hermes era assim essa porra toda? Tirou, põe de novo. E aí causou o alvoroço, por quê? De quem você tá falando? Pô, eu acho que eu sei quem é, e não sei o que lá. Aí até que veio aí um desocupado e disse assim, pô, você podia fazer dar nome aos bois, né? De repente criar umas polêmicazinhas, porque o pessoal quando conversa comigo, eu solto os nomes e tal, fala zoa.
Aí eu fui lá e falei, um belo dia, um belo domingo desse, ocorreu de 3 eventos terem tido polêmicas. Falei, cara, eu vou soltar isso aí, velho. E aí eu soltei, mas sem citar nomes. E se você for ver, segue meio que um roteiro, né? Eu tenho 3 polêmicas e a quarta é uma polêmica mais... Descontraída. E geralmente contra o Palmeiras e contra o Flamengo, né? E aí, eu posto coisa técnica, tem uns caras que vão lá, perguntam. Quando eu boto polêmica é quando eu mais recebo retorno. Falei, cara, isso dá certo. Aí vem aquele questionamento que inclusive você me fez. Cara, mas você tem alguns clientes grandes lá e tal, não sei o quê, isso não pode atrapalhar. A nível de posicionamento até, né? A nível de posicionamento, cara, os feedbacks que eu recebi foram do tipo, eu tô aí nesses apelidos aí, velho? Porque se eu tiver, me avise aí, velho, porque eu quero pelo menos um apelido bacana. Assim, e assim, eu não costumo ofender a integridade e tal, às vezes eu dou até um toque pro cara, velho, você tá passando vergonha, isso aí é... Mas tem um intuito nisso? Ou você... Cara, ou é só brincadeira mesmo? Não, além de ser um tom jocoso e ser meio que uma piada mesmo, né, até pra... Cara, eu tenho uma preocupação muito grande com jovens ou recém-profissionais que entram na teia de caras que querem só o dinheiro da moçada. Então, isso aí me dá uma certa angústia. Então, é meio que pra dizer, cara, beleza, você quer ir, vai, mas tem isso aqui. E o mais curioso disso, eu agora recebo, eu sou um centro de fofoca, velho. Eu virei um epicentro eu fico perguntando, vida como alheia. que você sabe de tudo isso? Então, os caras me mandam mensagem, velho, pintou isso aqui, ou então me manda foto. Fui no evento e aconteceu isso aqui. Você virou o porta-voz. Eu virei ali o porta-voz dos excluídos, que os caras chamam. E muitas das vezes, quando tô numa semana... Você percebe que eu não tenho muita dedicação às redes sociais, né? E aí, quando eu passo uma semana dessa sem postar, já tem uns incautos que vêm. E aí, cara? Nada? Eu vi lá que pintou o seu story lá, eu fui seco. Mas era negócio de conteúdo, não era polêmica. Ninguém pergunta de uma lei nova, né? Que saiu essa semana, né? E aí virou assim, cara. E aí o pessoal já me perguntou sobre o processo e tal. Não cito o nome de ninguém, né? Se alguém assumiu ali como sua posição, então ele tem que rever os conceitos dele, não eu. E dentro dessa, pra gente fechar esse assunto aqui de polêmica, dentro dessas polêmicas, qual foi o maior absurdo que você viu até hoje? Foi esse caso que você contou do primeiro? Cara, não. Teve um outro que ele... Cara, isso aí foi um absurdo porque ele tinha o nome do evento e aí ele trocou o nome do evento por força maior. Já tinha um registro do nome do evento. Aí ele pegou e, enfim, meteu o louco e voltou com o nome do evento, mesmo já sendo notificado. E durante o evento ele agradeceu a pessoa que concebeu ele a utilizar o nome para aquele evento. Pois não satisfeito com isso aí, ele foi lá e registrou o nome, depois de ter sido notificado, depois do cara ter dito, esse evento tá registrado, esse nome é meu. Ele, não, obrigado por ter deixado eu usar para o meu evento, que eu já vendi ingresso, isso, aquilo, outro. Passou o evento, ele foi lá e tentou registrar a marca. Cara, eu achei isso surreal, enfim, botei até em dúvidas a credibilidade e o caráter da pessoa, mas isso aí é cada um com seu cada qual, né? Talvez foi a mais esdrúxula, mais absurda. Talvez mais forte aí, né? Porque, assim, mexeu com uma situação que é desagradável, né? Eu fui lá, eu te concedi uma licença, você foi lá e pelas costas me feriu. E eu acho que não é por conta de ser uma classe contábil, que até um tempo atrás nós discutíamos sobre o quanto era difícil eu trabalhar com outros contadores, porque eu tinha medo do cara roubar meu cliente, era uma classe desunida, a gente sempre foi conhecido por isso. E aí, quando a gente começa a mudar essa percepção, começa a juntar com outros colegas, eu faço trabalhos inúmeros com outros colegas e não tenho a mínima possibilidade de perder um cliente por conta disso. Posso perder cliente por qualquer outro motivo, não que um colega contador vai, entre aspas, roubar o meu cliente. E aí, quando a gente está quebrando essa estigma aí a gente tem colegas que agem dessa forma e provocam certos danos, né? Então essa foi a mais esdrúxula. O resto é galhofa, é piada, é usar mesmo que vamos, né?
Cara, vamos lá, vamos pro nosso encerramento aqui. Esse papo tá show de bola. Inclusive, pô, obrigado, viu, cara? Putz, eu aprendo demais com você. Você sabe que eu sou seu fã, né? Então é recíproco. Meu amigo, você é um cara diferenciado do mercado, a gente sabe. A gente até brinca nos bastidores que você tem um QI elevado e você bebe pra ficar no nosso nível, né? Essa é a conversa. Tudo isso que você faz hoje no seu dia a dia, aplicando, cara, fórmulas de física, você aplica no seu dia a dia, você demonstra ali nos seus conteúdos, e eu viajo ali, eu fico tentando entender também, algumas coisas eu entendo, outras não. Algumas palavras que você usa que eu nunca ouvi falar, então eu fico aprendendo muito ali com você, e eu acho isso muito legal, que você está trazendo um viés diferente para a contabilidade, e isso é interessante. É o novo. Agora, a minha pergunta para você é, pra gente encerrar aqui, pra onde o Ademir está indo? Cara, pois é, boa pergunta. A minha, pô, puta pergunta difícil, mas a minha, o meu caminho, ele oscila bastante e, assim, eu trabalho dentro do abstrato, né? Então, assim, eu não sei que caminho seguir. Eu tenho um propósito bastante estruturado, que é de fazer com que a contabilidade, a nossa profissão, seja vista de uma outra forma. Não esse que não tem condições de ter um carro importado, que não tem condições de ter um prédio. Pois é. Por que a gente não pode ter uma roupa bacana, um carro legal, poder viajar, poder estar 15 dias, poder estar num período em que as coisas param e possam fazer o contador descansar? Por que o advogado tem uns 20 dias lá de licença e o contador não? O contador não tem férias. A gente tem que se virar para ter férias. Exato. Então eu luto por um mundo contábil mais apaixonante. Não que não seja, mas que você possa, tô esperando chegar ali o final do ano que eu vou pegar minha família e, sei lá, vou me picar para algum lugar e esquecer o meu escritório por um tempo, dar férias coletivas e tal. Né? E chegar na rua e eu assinar, quando eu chego nos hotéis e dizer, profissão contador, o cara olha assim, cara é contador aí, vamos dar uma... De repente o cara tá na guerra aí. Eu uso muito terno e gravata. E até uma história bem legal. Por eu trabalhar com muito CEO e de grandes empresas, a gente tem a questão do marketing pessoal ser muito elevada. Inclusive, nos posiciona frente a esses grandes players de forma igualitária. O fato de você ser contador já diminui você. O fato de você ser um contador mal vestido já diminui mais ainda. Então eu procurei estar bem vestido, estar à altura deles, para ser visto na mesma frente de negócio, né, na mesma condição. Então, uma das coisas que eu quero destinar é ter esse reconhecimento, não é um conhecimento técnico, isso a gente vê no dia a dia, isso aí é o cotidiano que vai formatar. Mas de você ser respeitado pela Receita Federal. A Receita Federal cria algumas resoluções, ela não pergunta para o contador se é possível de fazer. Aí, um caminho de uma mudança estrutural drástica, você não chamar profissionais da área para discutir aquilo antes de virar um projeto de lei. Eu sei que teve contadores que trabalharam ali, com o Bernardo App e tal, enfim. Mas, eu não chamar a classe contábil para discutir. Eu não tenho um espaço numa junta comercial para falar com um analista. A gente não tem respeito do ambiente externo. É muito raro a gente ser levado a sério por uma organização governamental. Você vai fazer umas mudanças de CMS, né? Agora já voltados aí para o IBS e CBS. Cara, você não conversa com a classe. A Receita Federal agora, nas coisas pequenas, dificulta o nosso trabalho, verificação em 2 etapas, isso é desrespeito. Então, assim, onde eu queria chegar era de ver um universo onde a gente conseguisse trabalhar. Já é tão difícil, né? E conseguir trabalhar, ter o respeito, ter a ênfase do quanto nós somos importantes. A gente desliga o computador, o país para, cara. Isso aí. Para tudo, para exportação, para commodities, para agregação de valor, para processos, para tudo, velho. Então, assim, onde eu queria chegar do ponto de vista mais universal seria esse. Do ponto de vista mais pessoal, assim, academicamente, eu acho que eu já estourei meu limite. Profissionalmente, eu ainda sou rato de laboratório ainda. Tem uns grandes aí, tem muita gente pra eu me espelhar. Eu me espelho em muita gente, muitos profissionais que eu sou fã. E detalhe, eu não só polemizo com os caras que eu não gosto, não.
os que eu gosto eu endeuso e isso é prova cabal nas minhas redes sociais. Eu indico o curso, eu participo dos cursos da moçada. Eu, às vezes, não tem nada a ver comigo, nem conheço, mas eu digo, ó, esse cara aqui é bom. Inclusive, você está aqui porque você está numa mentoria, né? Exatamente. Né? Você veio aqui... Eu participo. Não saiu é da mentoria para vir aqui e nos dar o prazer aí. Não é porque são meus amigos, né? Já recebi, inclusive, mensagem do tipo, pô, você faz mentoria, você critica tanto. Não, critica aqueles que não vão agregar. Por isso que eu participo. Porque a gente não tá totalmente volupiado de informações de todos os centros, né? Eu sou um cara, por exemplo, que tem muitas falhas para venda. Não tenho. Isso aí eu aprendo com você, com o Leandro Bueno. São caras que, para mim, são pilares aí dessa área. E aí, do meu ponto de vista profissional, onde eu quero chegar, eu acho que é atender aos meus clientes, né? E fazer com que outros contadores entendam que a técnica ela é primordial para que você avance na sua profissão, na sua dedicação junto ao cliente, no que você pode transparecer, né, de você deixar um legado. Eu quero que um dia, eu tenho um filho de 12 anos, possa dizer assim, pô, poucas coisas que eu vi aí foram de você e isso me orgulha. E ter outros colegas contadores que falam, pô, obrigado por a nossa classe, por viabilizar coisas. Eu, dou conteúdo de graça, os caras me perguntam coisas, eu ajudo todo mundo dentro da minha possibilidade. Então eu vejo assim, pra frente, um mundo onde a gente possa muito legal. Trabalhar juntos, cara, que isso é bem difícil de ocorrer. E eu acho que a profissão, eu não conheço outra profissão que tenha recorrência. Sim. E se a gente der as mãos aí, a recorrência ela se torna algo satisfatório para todo mundo. Eu não posso conceber contador cobrando valores ridículos para atender um cliente e diminuir a régua insistentemente. Então, a gente mesmo não se valoriza. Então, eu prezo por isso, a valorização profissional, a valorização do nosso trabalho, ser reconhecido. E o reconhecimento não é dinheiro, não é poder, não. É mesmo do cara dizer assim, não, cara, isso aqui a gente precisa de uma representação de contadores. Né? Não é justo a gente fazer isso aqui sem os contadores estarem por dentro. Como é que eles vão operacionalizar? Como a gente vai tomar uma decisão? É esse ponto que eu estimo e acredito que seja o mais indispensável. E tá vindo algum projeto educacional aí pro futuro? Cara, tá vindo. Terminei meu livro agora de contabilidade internacional. Legal. Tô terminando de contabilidade rural. E eu tenho curso de contabilidade do agronegócio, mais voltados para pessoa jurídica. Eu vou fazer uma reformulação à medida em que tiver as mudanças da reforma. Tô terminando de modular meu curso de contabilidade internacional. Tô fazendo um também voltados especificamente para as modelos. Nós nem conseguimos entrar nesse mérito, né? Outro público que você... Deixa pro outro horário. Esse é o curso específico outro horário. que eu tô formatando também. É isso, internacional rural e voltados para... O internacional, inclusive, vai desde a estrutura... Vai passar um pouco pela sua atividade de e-commerce, mas vai desde a estrutura de cadastro até estruturas mais complexas, do que pode ser estruturado, né, com outros países. O sistema globalizado de informações vai ser mais ou menos nessa pegada aí. E a galera que quer saber de tudo isso aí te procura onde? Vou encaminhar lá no Ademir Júnior Oficial no Instagram. Eu vou depois dar outras informações, porque eu estou reformulando a página de vendas. E no próprio Instagram vai ter essa divulgação aí, até o final do ano. Legal. Cara, primeiramente aí, obrigado, viu? Pra você compartilhar toda essa história sua, história de vida, história profissional. Por mais que a gente se conhece, mas hoje eu acabei conhecendo um pouco mais do Ademir, né? E isso é muito interessante. Algumas coisas que eu não sabia, por exemplo, da sua história de CLT. Então isso trouxe algo novo aqui. Isso é muito bacana, é saber de onde você vem, aonde você quer chegar. E eu acho que você é um cara que pode contribuir muito para esse mercado. E até fiz essa provocação do treinamento, que eu acho que você tem muito para agregar e a galera precisa desse tipo de conteúdo. Precisamos de pessoas com esse conteúdo aí falando na internet. É assim que a gente vai acabar com as coisas aí que a gente acaba vendo aí no dia a dia. Então, por favor, traga mais conteúdo. Pode deixar. Cara, obrigado, viu? Valeu, obrigado pela confiança. Valeu. Dá um tchau pra galera aí. Obrigado a galera que assistiu aí com a gente também, né? Valeu, galera. Assista aí no AdviceCast. Vai vir muita coisa boa aí, né, Anderson? Vai. Vai vir grandes personalidades, então fiquem atentos aí na rede de Anderson. Olha a honra, né? Ter um cara desse aqui dentro do Advice. Então, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Fica com Deus. Valeu, galera.